Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Eu quero aqui louvar a Deus por mais essa oportunidade. Eu quero aqui, através desse vídeo, dessa oportunidade, estar lecionando mais uma lição da nossa revista Escola Bíblica Dominical da editora Betel. A lição de hoje será a lição de número 9, que tem como tema um chamado à adoração e um alerta. O texto de referência ao qual nós iremos usar para essa presente lição será o Salmo de número 95. Eu convido você, se possível, abra sua Bíblia e acompanhe comigo o versículo 1, 2 e 3. Salmo 95 que diz: Vinde, cantemo-nos ao Senhor, jubilemo-nos à rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Agora o versículo 8, 9 e 10 que diz: Não endureçai os vossos corações, assim como na provocação, e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. 40 anos estive desgotado com esta geração, e disse: É um povo que erra de coração, e não tem conhecido os meus mandamentos. Meus amados irmãos, o texto áureo para essa presente lição é o versículo de número 6, Salmo 95, versículo 6, que diz: Vinde, adoremos, prostremo-nos e ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Nós vemos que o versículo 6 é uma convocação do salmista. O salmista, inspirado por Deus, ele vai nos convocar para a gente vir, adorar, se prostrar e se ajoelhar diante do Deus ao qual nos criou, o Deus de Israel. Uma verdade a ser aplicada em nossas vidas é que a adoração ela envolve cântico, ela envolve alegria, envolve reverência, envolve proclamação, mas também a obediência. Nós nunca devemos esquecer da obediência a Deus. A obediência é um fator muito importante no que tange a adoração. Sem ela, a adoração ela é incompleta. Devemos adorar com alegria, com reverência ao Senhor, proclamando o seu santo nome, mas também nunca se esquecendo de obedecer a sua palavra, seus mandamentos e os seus preceitos. Fazendo assim, nós temos a certeza de que Deus recebe a nossa adoração e também se agrada da mesma. Adorando a Deus com alegria, com reverência, proclamando o seu santo nome e tendo obediência à sua palavra, se torna uma adoração perfeita. Vamos lá. Os objetivos desta presente lição será: primeiro, mostrar que o Salmo 95 é um convite à adoração. Segundo, entender o que é adoração verdadeira. E terceiro, alertar que é preciso estar atento à palavra de Deus. Vamos à nossa introdução. Introdução dessa presente lição. O Salmo 95 e também o Salmo 81 são convocações ao povo de Deus para, primeiro, adoração. Segundo, trazer memória aos poderosos feitos do Senhor em nossas vidas. E terceiro, nos alertar para nós nunca negligenciarmos a importância de obedecer e também confiar no Senhor, o nosso Deus, em todo o tempo. Então nós vemos que no contexto do Salmo 95 e também no Salmo 81, nós vemos que o salmista ele vai nos convocar para adorarmos a Deus, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, ao Deus de Israel, para também trazermos à memória os grandes feitos do Senhor, tudo quanto Ele fez e tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. E está sempre testemunhando os grandes feitos do Senhor. E também nunca negligenciarmos a importância de confiarmos e obedecermos o Senhor, o nosso Deus. Nós precisamos em todo tempo e em todo momento sempre estar confiando e também obedecendo ao nosso Deus. Pois bem, um convite à adoração. O Salmo 95 é um convite à adoração e também um alerta em relação ao ceticismo que atinge aos diversos servos do Senhor na caminhada cristã.
Um indivíduo cético caracteriza-se por ter predisposição constante para a dúvida, descrença e para a incredulidade. Então, a pessoa cética é uma pessoa que tem características como dúvida, descrença e também incredulidade. A dúvida, meus amados irmãos, ela faz parte da vida do ser humano. Porém, muitas das vezes, ela se torna um empecilho. Ela nos impede de recebermos o milagre de Deus em nossas vidas. Ou seja, todo ser humano já teve ou irá ter um momento de dúvida. Quem é que nunca sentiu dúvida na sua vida? Porém, nós precisamos tomar muito cuidado com a dúvida. Porque a dúvida, muitas das vezes, ela acaba se tornando um empecilho. Ela nos impede de recebermos o milagre de Deus em nossas vidas. Cuidado com a dúvida. Nós vemos que a dúvida nos causa medo. E o medo, ele nos paralisa. A dúvida nos causa medo. E o medo nos paralisa. Por isso que é muito importante a gente se atentar para essa lição. A pessoa cética é uma pessoa que tem dúvida. A dúvida, ela acaba muitas das vezes sendo algo que nos embaraça, algo que nos impede de conquistarmos as bênçãos do Senhor. A dúvida, ela nos causa medo, e o medo paralisa. Um exemplo disso é o exemplo de Jairo. A Bíblia nos relata que Jairo, ele vai chegar diante do Senhor Jesus Cristo. Como chefe da sinagoga, ele vai se prostrar, vai o adorar e vai pedir ajuda ao mesmo, dizendo que a sua filha, sua única filha, de aproximadamente 12 anos de idade, estava doente, enferma, moribunda, à beira da morte. Nós vemos que Jesus atende o pedido de Jairo, vai até a sua casa. Eles estão caminhando, estão trilhando, quando de repente, no meio do caminho, acontece um contratempo. Nós vemos que a mulher do fluxo de sangue, ela vai tocar nas horas de Jesus. Ela recebe o seu milagre. Cristo atende aquela mulher. Nós vemos que após isso, a notícia chega para Jairo. Jairo, não precisa mais incomodar o mestre. A sua filha já morreu. Olha só, imagine só Jairo recebendo aquela notícia. Talvez o medo, ele tentou tomar conta da vida de Jairo. Tentou paralisar Jairo. Imagina só Jairo recebendo aquela notícia. Jairo, a sua filha morreu, não tem mais o que fazer. Mas nós vemos que Cristo, vendo aquela situação, ele vai liberar uma palavra a Jairo, dizendo: Jairo, não temas, crê somente. Ou seja, em outras palavras, aplicando em nossas vidas, Jairo, não deixe o medo te paralisar. Não olhe para o medo. Não deixe as circunstâncias te impedir de conquistar o seu milagre. Jairo, não temas, crê somente, porque se você crer, você vai receber o seu milagre. Quantas notícias têm chegado até nós, notícias ruins, ao qual tem nos causado medo, dúvida e tem nos paralisado. Mas nós não podemos nos paralisar. E o que nós devemos fazer então? Devemos crer no poder de Deus. Crer por quê? Crer porque Ele é poderoso. E crer porque Ele é fiel. Ele pode resolver a nossa situação. E Ele nos diz hoje: não temas, crê somente. Não deixe o medo te paralisar. Não deixe a dúvida entrar no seu coração. Repreenda ela. Creia no Senhor seu Deus, porque Ele é poderoso, Ele é fiel e Ele pode reverter essa situação. Cuidado com a dúvida. A dúvida causa medo e o medo nos paralisa e nos dificulta a recebermos o milagre de Deus. Cuidado com a dúvida. A dúvida, ela é um empecilho. Ela nos impede de recebermos a bênção de Deus. Nós vemos que Jairo, ele confiou. Jairo continuou e recebeu o seu milagre. Nós vemos também que Josafá, ele sente medo. Mas o medo não paralisou ele. Jairo, com medo, ele busca Deus e recebe a sua vitória. Não deixe o medo te paralisar. Creia no Senhor porque Ele é poderoso. Jesus disse, João 14, versículo 1. Credes em Deus. Credes também em mim. Não se turbe o vosso coração.
credes em Deus e credes também em mim. Creia no Senhor em nome de Jesus. Não seja uma pessoa cética, mas creia no Senhor. Mateus capítulo de número 21, versículo 21, Jesus disse algo muito interessante. Ele disse: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito a essa figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipite-te no mar, assim será feito. Olha só a importância da nossa fé. Tenha fé em nome de Jesus. Repreenda o ceticismo da sua vida em nome de Jesus. Tenha fé no Senhor. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé não tem como agradar a Deus. Nós vemos que o ceticismo faz a pessoa se tornar incrédula. Quanto servo de Deus que durante a caminhada cristã acabou se tornando uma pessoa cética, uma pessoa que não crê mais no poder de Deus, não crê mais em Jesus, não crê na sua palavra, não crê no milagre, não crê na cura, não crê na transformação, não crê na libertação, não crê mais em nada. Acabou se tornando uma pessoa cética, uma pessoa incrédula. No que tange à incredulidade, nós temos um exemplo na Bíblia Sagrada. João, capítulo de número 20, nós encontramos a passagem acerca de Tomé. João, capítulo 20, fala algo muito interessante. A partir do versículo de número 24, nós vemos que a Bíblia diz: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegando Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, meus irmãos, cuidado. Cuidado com o ceticismo. Não seja uma pessoa cética. Devemos tomar cuidado com o ceticismo, pois não agrada a Deus. Cuidado com a dúvida. Cuidado com a incredulidade. Repreenda isso e creia no Senhor, porque Ele é poderoso e Ele é fiel para te abençoar. Devemos tomar cuidado com o ceticismo. Não seja uma pessoa cética, porque isso não agrada a Deus. Tópico de número 1.1. Vinde e cantemos. Nós vemos que no versículo 1 do Salmo 95, o salmista ele vai começar o salmo dizendo: vinde, cantemo-nos ao Senhor, cantemo-nos com júbilo a rocha da nossa salvação. Encontramos inicialmente no Salmo 95 o salmista chamando o povo, convocando o povo para cantar ao Senhor. Esse convite, ele ressalta 2 importantes pontos no que tange louvar ao Senhor. 2 pontos a destacarmos. Primeiro, louvar ao Senhor com júbilo, ou seja, com alegria, com contentamento, com prazer em servir ao Senhor. O primeiro ponto a destacar é que nós devemos louvar ao Senhor, mas não louvar de qualquer jeito, mas sim louvar com alegria, com contentamento, com prazer em servir ao Senhor. Como é que nós estamos louvando a Deus? Será que nós louvamos a Ele com alegria, com prazer e com contentamento? O interessante é o Salmo de número 100. Salmo 100, versículo 1 e 2. O salmista disse: celebrai com júbilo, com alegria ao Senhor, todos os moradores da terra. É um convite, mas não é um convite comum. O convite do salmista é que todos os moradores da terra
Adore ao Senhor, louve ao Senhor, celebre ao Senhor, mas com júbilo, com alegria. O versículo 2 diz: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Então, o primeiro ponto a destacar no Salmo 95 é que nós devemos louvar, adorar a Deus, não de qualquer jeito, mas sim com alegria, com contentamento, com prazer em o servir. O segundo ponto a destacarmos é que o louvor ele deve ser dirigido ao Senhor e não ao homem. Será que o nosso louvor ele está sendo dirigido a Deus ou estamos louvando ao homem somente? Nós vemos que o escritor aos Hebreus, você que tem Bíblia, abra comigo, Hebreus capítulo 13, versículo 15. O escritor disse: portanto, oferecemos-nos sempre. Olha só, o escritor dizendo: portanto, ofereçamos sempre, sempre. O quê? Por Ele. Para quem? Quem é Ele? A Deus. Sacrifício de louvor. Portanto, ofereçamos sempre por Ele, a Deus, sacrifício de louvor. O nosso louvor, ele deve ser sempre direcionado somente a Deus. Jesus disse algo interessante, lá em Lucas capítulo 4, versículo 8. Jesus respondeu e disse: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Palavra de Jesus. Ele disse, ele foi claro em dizer: adore somente a Deus, e só a Ele é que nós devemos prestar culto. João também nos ensinou algo interessante. Na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 21, João disse: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Paulo também disse, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 14, Paulo disse: fugi da idolatria. Ou seja, a nossa adoração deve ser sempre tributada, direcionada ao Deus de Israel, ao Deus dos céus. Vamos lá. Uma grande reflexão a ser feita no que tange à adoração. Podemos aqui fazer algumas reflexões acerca da nossa adoração, do nosso louvor. Primeira reflexão: para quem são os nossos louvores? Para quem estamos louvando? Será que é para Deus ou para os homens? Primeira reflexão. Segunda reflexão: quais são os propósitos enunciados nas letras dos nossos louvores? O que nós estamos enunciando nas letras dos louvores a qual nós estamos direcionando a Deus, ou qual nós estamos louvando? O que as letras estão enunciando? Será que estão glorificando a Deus ou glorificando o homem? Precisamos fazer uma reflexão. Terceira reflexão: eles ressaltam a soberania de Deus e a sua graça? Será que os nossos louvores estão ressaltando a sua soberania e a sua graça? Quarta reflexão: os nossos louvores fortalecem o nosso relacionamento com Deus? Será que o nosso louvor está nos fortalecendo? E quinta reflexão: o nosso louvor anuncia o sacrifício de Cristo? São reflexões importantíssimas a nós fazermos antes de louvarmos a Deus com qualquer hino, com qualquer louvor. Porque existem louvores, meus amados irmãos, infelizmente, que não adoram a Deus, mas sim adoram ao homem. Uma hora você está lá embaixo, outra você está lá em cima. Quem não teve com você lá embaixo, não vai estar com você lá em cima. Então são louvores voltados para o homem, para a glória do homem, e não para a glória de Deus. Devemos tomar muito cuidado com isso. Louvemos a Deus. O nosso louvor tem que ser tributado a Deus, voltado para Deus, anunciando sempre o seu sacrifício naquela cruz por nós. São louvores espirituais. Vamos lá. Algumas razões pelas quais nós devemos adorar ao Senhor. Quais são as razões pelas quais nos levam a adorar a Deus? Quais são essas razões? Nós vemos que no Salmo 95, do versículo 3 em diante,
o salmista identifica as razões pelas quais se devem adorar ao Senhor. Quais são essas razões? Eu quero fazer uma pergunta a você que está me assistindo ou que irá me assistir. Qual que é a razão pela qual leva você a adorar a Deus? Por que você adora a Deus? Vamos aqui entender algumas razões dentro do Salmo 95. Primeira razão, nós vemos que no versículo 3 o salmista disse: Ele é grande rei, acima de todos os deuses. Então a primeira razão pela qual nós devemos adorar a Deus é por quê? Porque Ele é rei grande e Ele está acima de tudo, acima de todos, acima de todos os deuses. Segundo Samuel, capítulo de número 7, segundo livro de Samuel, capítulo 7, você que tem Bíblia, abra comigo e confira. Capítulo 7, versículo 22 diz: Portanto, grandioso és, ó Senhor Jeová, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus, senão tu, Senhor, segundo tudo que temos ouvido com os nossos ouvidos. Não há Deus semelhante a este. Isaías, capítulo de número 45, versículo 5 e versículo 6 também diz: Eu sou o Senhor, e não há outro, fora de mim. Não há Deus, eu te cingirei, ainda que tu me não conheças. Versículo 6, para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Capítulo de número 46, Isaías. Isaías 46, versículo 9 diz: Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Então esta é a primeira razão ao qual nós encontramos no Salmo 95, pela qual nós devemos adorar a Deus. Por quê? Porque Ele é grande, Ele é o grande rei, acima de todos os deuses, acima de tudo, acima de todos, e não há Deus semelhante ao nosso Deus, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ao Deus de Israel. Segunda razão pela qual nós devemos adorar a Deus, apresentada no Salmo 95. O versículo 4 diz: Nas suas mãos estão as profundezas da terra. Olha só que versículo maravilhoso. A segunda razão pela qual nós devemos adorar a Deus. Por quê? Porque nas suas mãos estão as profundezas da terra. Nós vemos que o versículo 4 do Salmo 95 consiste no fato de que em suas mãos estão as profundezas da terra. Ele é dono da terra. Tudo está sobre a sua mão. Deus é dono da terra e tudo está sob o controle das suas mãos. O salmista, no Salmo 24, no versículo 1, ele diz: Do Senhor é a terra, a plenitude, o mundo e quem nele habita. Ou seja, tudo é dele, tudo pertence a ele. Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 22, olha só que interessante, olha só que maravilhoso. Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Está aí a segunda razão a qual nós encontramos no Salmo 95, a qual nos leva a adorar a Deus. Tudo está no controle de Deus. Ele é dono da terra, tudo está sobre as suas mãos. Do Senhor é a terra, a plenitude, o mundo e quem nele habita. Ele é o que está sentado sobre o globo da terra. Nós somos para ele, sabe o quê? Como gafanhotos, seres minúsculos, pequenos. Ele é grande e nós não somos nada. Nós precisamos adorar a esse Deus tão maravilhoso. Está aqui apenas duas razões. Primeira razão, ele é o grande rei, está acima de tudo, acima de todos. E segunda razão, ele é o dono da terra, tudo está sobre o seu controle. Nós vemos que nós adoramos a Deus não por aquilo que ele nos dá, mas sim por aquilo que ele é. E o que Deus é? Deus é Criador.
Deus é poderoso. Deus é a fonte da vida. Deus é conhecedor de todas as coisas. Deus é rei, Deus é eterno, Deus não muda. Deus é único, Ele é perfeito, Deus é santo, Deus é zeloso, Deus é justo, Deus é sábio, Deus é vitorioso, Deus é amor, Deus é bom, Deus é paciente, Deus é misericordioso, Ele é compassivo, Deus é fiel, Deus é verdadeiro, Deus é imutável, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é um Deus transcendente, e é por isso que nós adoramos a Ele. Deus seja louvado por tudo. Adoremos a Deus de eternidade em eternidade. Pois bem, meus irmãos, no tópico 1 eu ensinei que o Salmo 95 é um convite à adoração e um alerta em relação ao ceticismo que atinge diversos servos de Deus na jornada cristã. Vamos para o tópico 2? Tópico de número 2. Vamos agora entender o que é adoração. Você sabe o que é adoração? Vamos então nesse tópico e entender juntos o que é adoração. O salmista, ele faz um segundo convite. Qual que é o segundo convite? Primeiro convite é o versículo de número 1. Primeiro convite ele disse: vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo, a rocha da nossa salvação. Ou seja, o primeiro convite é para que nós venhamos adorar com alegria. Agora vem o segundo convite. O segundo convite nós encontramos no versículo de número 6. Ele disse: vinde, adoremos e prostremo-nos e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Nós encontramos aqui 3 fatores importantes. 3 atos. Primeiro, adorar. Segundo, se prostrar. E terceiro, se ajoelhar. Ou seja, cada verbo principal desta oração, desse salmo, descreve uma postura física de humildade perante o Senhor. Ou seja, adorar, se prostrar e se ajoelhar. São posturas físicas que nos levam a adorar ao Senhor com humildade. Conceito de adoração. O conceito de adoração, por vezes, é confundido com a ideia de apresentar alguns cânticos ou participar de um culto. A adoração, ela consiste em prestar reverência, humilhar-se diante do eu sou e reconhecendo a sua soberania, observando os seus preceitos. Nós vemos que hoje em dia, infelizmente, tem muita gente que confunde o conceito de adoração. Pessoas acham que adoração é somente você entoar cânticos. É somente você estar na igreja, participando do culto. Mas a adoração não é só isso. A adoração, ela consiste em prestar reverência. É nós fazermos conforme diz a palavra, tirarmos a sandália de nossos pés, termos reverência na presença de Deus. Pois não adianta somente adorar, mas não ter reverência. Adoração consiste em prestar reverência. Também em se humilhar diante do grande eu sou. Se humilhar perante Ele. Reconhecer que Ele é tudo e que nós não somos nada. Reconhecer que Ele é grande, que nós somos pequenos. Reconhecer que nós somos totalmente dependentes de Deus. Nos humilharmos perante Ele, perante o grande eu sou. E também reconhecer a sua soberania, reconhecer que Ele é grande, reconhecer que Ele é Criador, reconhecer que nas suas mãos há força, que na sua mão há poder, reconhecer que Ele é soberano. A adoração consiste nisso também. E também nunca se esquecendo de observar os seus preceitos, viver a sua palavra, andar segundo a sua palavra. Isto sim é uma vida de adoração. Destaquemos aqui 2 formas de adoração. Primeira forma de adoração, adoração doméstica. E segunda forma, adoração pública. Nós vemos que a adoração doméstica é um tipo de adoração ao qual nós estamos aprendendo a usá-la, principalmente agora, nos dias ao qual nós estamos vivendo. Devido à pandemia, a esse vírus tão terrível que está aí assolando a humanidade, os templos estão fechados e nós estamos em quarentena em casa. Então agora é que nós temos que aprender
Adorar a Deus através de uma adoração doméstica é nós reunirmos a família e entoarmos a Deus cânticos espirituais, seja com a harpa, seja com louvores, com playbacks, mas de alguma forma nós devemos adorar a Deus. Não podemos de forma alguma parar de adorar a Deus. Você que está me ouvindo, você precisa entender isso. Não é porque a igreja está fechada que você deve parar de adorar a Deus. Não pare. Continue adorando a Deus. Você louvava no templo, mas fechou. Agora adora em casa. Seja o que for que você esteja fazendo, adore a Deus na sua casa. Adore a Deus. Aprendemos acerca da adoração doméstica, porque é um fator muito importante no que tange em adoração. E também a adoração pública. A adoração pública é quando nós adoramos a Deus através de público, através de testemunhas. Nós fazemos isso em nossas igrejas. Então, duas formas de adoração: adoração doméstica e adoração pública. E qual que é a melhor forma de adorar a Deus? Já se perguntou acerca disso? Você sabe qual que é a melhor forma para se adorar a Deus? Vamos aprender juntos? João, capítulo 4, versículo de número 23. Jesus disse algo maravilhoso. Ele nos ensinou qual é a melhor forma de adoração. Ele disse: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Essa é a melhor forma. Tanto judeus quanto samaritanos estavam preocupados com os aspectos exteriores da adoração. Ou seja, com os rituais e com o local onde eles aconteceriam. Nós vemos que a adoração, meus amados irmãos, não está presa a rituais, a tempo, estilo pessoal ou a lugar. A adoração deve envolver todo o nosso coração, a nossa alma e o nosso espírito. Na antiga aliança, o povo dependia de tempo, do lugar e de um mediador para adorar a Deus. Eles tinham o costume de adorar em datas específicas, como festas. Havia um lugar específico para eles adorarem, como o templo, tabernáculo, entre outros. Eles dependiam de um mediador, no caso um sacerdote. Porém, após a morte de Cristo, a Bíblia nos relata que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E hoje nós podemos o adorar a qualquer momento, em todo lugar, e já não dependemos de ninguém. O caminho está aberto, o véu rasgou, temos livre acesso para o adorar. Então, meus irmãos, nós temos motivo para adorar a Deus. Só basta nós adorarmos a Ele em espírito e em verdade. A melhor forma de se adorar a Deus é adorar em espírito e em verdade. Vamos lá? E quais são as atitudes para uma verdadeira adoração? Quais são as atitudes para uma verdadeira adoração? Vamos aqui destacar algumas atitudes. Algumas atitudes contribuem para uma verdadeira adoração, como, primeiro, ter uma vida de oração. Segundo, santificar-se. E terceiro, meditar na palavra de Deus. Então são aqui algumas atitudes que contribuem para uma verdadeira adoração. Quais são? Primeiro, ter uma vida de oração é muito importante. Segundo, se santificar. E terceiro, meditar em sua palavra. A verdadeira adoração não tem a ver necessariamente com canções, instrumentos, grupos musicais ou corais. A essência da adoração é uma vida inteiramente ligada a Deus, através da oração. É ter uma relação íntima com Ele. É buscar ser santo a cada dia, ser separado do mundo e de tudo que não agrada a Deus. Adoração é viver a sua palavra. Adoração é viver com Ele, para Ele e por Ele, em tudo
glorificá-lo. Esses são alguns aspectos interessantes que contribuem para uma verdadeira adoração. Vamos lá, próximo tópico, tópico de número 3. É preciso estar atento à palavra de Deus. Enquanto adoramos, somos admoestados e alertados a procurar aprender para não incorrer nos erros do passado. Meus amados irmãos, os nossos antepassados, o povo de Israel, o povo lá de trás da antiga aliança, cometeram no mínimo 2 erros. Quais são esses erros? Primeiro, desobedeceu à voz de Deus. E segundo erro, endureceram o seu coração. Sabe o que é interessante? Paulo vai escrever aos Romanos. Paulo escreve aos em Roma, no capítulo de número 14, versículo de número 4. Aos Romanos, capítulo 15, melhor. Romanos, capítulo 15, versículo de número 4, Paulo disse: porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Paulo também disse, eu quero ler aqui na tradução linguagem de hoje, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 6 em diante. Paulo disse, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 6, Paulo disse: tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo, para nós não querermos coisas más como eles quiseram, nem adorarmos ídolos como algum deles adoraram. Como dizem as Escrituras Sagradas, o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Não devemos cometer imoralidade sexual, como algum deles fizeram. E por que eles fizeram isso? 23 mil deles caíram mortos num dia só. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como algum deles fizeram, e por isso foram mortos pelas cobras. Versículo 10. Vocês não devem se queixar, como fizeram algum deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Versículo 11. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros, para nós. E aquelas coisas foram escritas a fim de servir de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Meus irmãos, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Primeiro erro do povo, qual foi? Eles não ouviram a voz de Deus, mas nós devemos aprender com o erro deles. Sábio não é aquele que aprende errando, mas sim aquele que aprende com o erro dos outros. Nós precisamos aprender com o erro daquele povo que estava no deserto. Nós devemos ouvir a voz de Deus. Eles não ouviram, mas eles erraram, eles pereceram. Mas se nós ouvirmos, nós seremos abençoados. Ouvir a voz de Deus. O Salmo 95 alerta para o dever de ouvir a voz de Deus, ou seja, ser obediente. Porque Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. E nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvires a sua voz, versículo de número 7, nós vemos que nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Ele fala conosco de diversas formas, mas nós nem sempre prestamos atenção. Por isso, precisamos meditar na palavra de Deus e pensar nela em todo o tempo. O salmista disse: bem-aventurado o varão que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Bem-aventurado esse varão. Nós precisamos meditar na palavra, estar ligado na palavra. Quem se aproxima de Deus aprende a ouvir a sua voz. Nós vemos que João capítulo 8, versículo 47, Jesus disse: quem é de Deus escuta as palavras de Deus, e por isso vós não escutais, porque não sois de Deus. Quem é de Deus escuta as suas palavras, por isso vós não escutais, porque não sois de Deus. João 10, 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Será que nós estamos sendo ovelhas de Deus?
Será que nós conhecemos a voz do nosso pastor? Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. E outro erro, nunca endureceu o nosso coração. O povo errou porque endureceu o coração. Se nós quisermos acertar, nós precisamos nunca endurecer o coração, mas sim estar sempre ouvindo a voz de Deus. O Salmo 95 alerta para não endurecer o coração como em Meribá e como no dia da tentação no deserto. Não endureçai os vossos corações, assim como na provação e como no dia da tentação no deserto. Nós vemos que o escritor aos Hebreus, capítulo 7 em diante, capítulo 3, versículo 7 em diante, diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, não endureçai os vossos corações, como na provação, na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: esses sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque se tornarmos pacientes de Cristo, participante de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim, enquanto se diz hoje, se ouvir a sua voz, não endureçai os vossos corações, como na provocação, porque, havendo alguns ouvidos, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes, e vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Cuidado, não endureça seu coração, mas ouça a voz de Deus, seja obediente à sua palavra. Em relação ao Salmo 81, o Salmo 81 possui uma relação com a mensagem apregoada no Salmo 95. Nós vemos que inicialmente o salmista no Salmo 81, ele conclama o povo à adoração. É um cântico festivo. Também faz um alerta ao povo de Israel quanto ao caminho da desobediência. Em relação com o Salmo 81, o Salmo 81 fala da promessa àqueles que obedecem à voz do Senhor. Nós vemos que no versículo 13 e 14 diz: ó, se meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. Conclusão: os salmos não são apenas hinos de adoração, mas também instruções e advertências para o povo de Deus não desprezar a importância da palavra de Deus, e instruções e advertências para cultivar uma vida de confiança e obediência ao Senhor. Meus amados irmãos, essa foi a lição de número 9. Lição de número 9, nossa revista Escola Bíblica, editora Betel. O tema foi um chamado à adoração e um alerta. Eu espero que Deus tenha falado contigo, que você venha ser edificado, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus seja contigo em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço. Deixa aqui a paz do Senhor para